Convida alguém que você ama, que precisa de ouvir uma palavra. A palavra de hoje é uma palavra muito forte, uma palavra que realmente vai fazer a diferença na minha e também na sua vida. O texto que Deus colocou no meu coração está no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, no capítulo de número 15. Êxodo, capítulo de número 15, a partir do verso de número 22. Êxodo 15, 22. E depois Moisés fez que Israel partisse do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias pelo deserto sem achar água. E chegaram a Mara, e não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso lhe puseram o nome de Mara. Então o povo murmurou contra Moisés e disse: o que havemos de beber? E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, a qual jogou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali ele lhes deu estatutos e ordenanças, e ali os provou. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade das que enviei aos egípcios enviarei a ti, porque eu sou o Senhor que te sara. E chegou a Elim, aonde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Ali se assentaram junto às águas. Oh, glória a Deus! O texto que eu acabei de fazer menção, queridos, está inserido no contexto de Êxodo 15. Eu li do versículo de número 22 ao versículo de número 27. Deus tinha feito uma promessa para aquele povo. E aquele povo, então, eles estavam cativos já há 4 séculos. Deus levanta Moisés. Moisés, então, ele é preparado por Deus. E logo depois de 40 anos, ele sai do Egito. Ele vai para o deserto de Midian e fica mais 40 anos preparado por Deus. Depois ele volta. Deus manda então Arão, seu irmão, e ele então tem uma missão. Qual a missão? De libertar o povo. Deus usa Moisés, e Moisés então chega até Faraó. Faraó, ele é chamado a atenção por 10 pragas que Deus manda. E através da instrumentalidade do teu servo Moisés, o coração de Faraó, ele vai se endurecendo. Mas ele termina liberando o povo, porque ele viu que lutar contra Deus não compensa. Lutar contra Deus não vale a pena. Ele libera o povo sai do Egito, liderados por Moisés e também por Arão. A palavra de Deus fala que eles andam num caminho que chega até o Mar Vermelho. E quando estavam chegando ao Mar Vermelho, Faraó se arrepende e novamente endurece o coração, e ele vai ao encontro. Ele vai com todo o seu exército
e vai ao encontro dos hebreus. Cerca de 3 milhões de pessoas. E quando ele se encontra agora diante do Mar Vermelho, Deus já começa a fazer a obra, Deus já começa a operar, Deus já mostra o como que Deus iria fazer com que ele chegasse à terra prometida, a terra de Canaã, que ele já tinha jurado aos seus descendentes, aos hebreus, que hoje são os judeus, o povo de Israel, o povo escolhido. E então agora eles chegam diante da sua primeira dificuldade, diante daquele Mar Vermelho. E a palavra do Senhor fala que ali eles passaram uma madrugada toda clamando, porque eles tiveram medo. E Moisés, mais uma vez, pela instrumentalidade de Deus, como é bom a gente estar na dependência de Deus, como é bom que a gente esteja na total, no centro da vontade de Deus. E ele intercede pelo povo. Deus então manda Moisés falar ao povo que marche. E quando eles começam a marchar, o mar começa a se abrir. E todos eles passaram pelo Mar Vermelho. Logo que eles terminaram de entrar, do outro lado, todo o exército de Faraó. Mas quando estava exatamente no meio do mar, então, com a ordem do Senhor, o mar fechou. E todo o povo e todo o exército de Faraó morreu ali diante do mar. A palavra do Senhor nos fala que depois que aconteceu esses fatos, os acontecimentos assim que alegrou aquele povo, deu àquele povo certeza que o Senhor realmente era com ele, que o Senhor realmente iria cumprir aquilo que o Senhor há quanto tempo estava prometendo. Aquele povo, eles encheu-se então de esperança, de fé, de alegria. Miriam, a irmã mais velha de Moisés, de Arã, pegou seu tamboril, dançou. A palavra de Deus fala que ela dançou de alegria, juntamente com todo o povo, e o povo com aquele grande livramento. Mas eles nem esperavam o que estavam por vir, porque muitas vezes nas nossas vidas é assim, a gente só espera o melhor, e Deus tem o melhor. Mas não é pelo fato de nós estarmos na presença de Deus que nós estaremos livres das provas, estaremos livres das perseguições, estaremos livres das tempestades. Porque a palavra de Deus fala, aonde nós lemos em Êxodo 15, a partir do verso de número 22, que quando Israel chega do outro lado, eles descansam ali, e depois eles começam a caminhada. A palavra de Deus fala que eles então andaram 3 dias no deserto, porque a água que eles levaram, a comida que eles levaram do deserto, quem sabe naquela correria, naquele momento difícil que estava acontecendo, quem sabe se perdeu, quem sabe a água também que eles levavam antes de chegar no mar, quem sabe acabaram. Eles atravessaram aquele momento de dificuldade, foram a manhã toda, porque era 3 milhões de pessoas, talvez o dia todo atravessando o mar, naquela correria. E depois que eles festejam, a palavra de Deus fala que eles atravessam agora o deserto. Egito ficou para trás, o exército de Faraó ficou para trás. Agora na frente estava a terra prometida, na frente estava a esperança, na frente estava a promessa. Mesmo com sede, a palavra de Deus fala que eles vagaram por 3 dias. E nesses 3 dias, eles ficaram no deserto de Sur. E o Senhor, a palavra de Deus fala que o Senhor os levou a umas águas. Só que quando chega nessas águas, que eles foram beber da água, que eles foram beber, experimentar da água, depois de 3 dias de sede, depois de 3 dias sem água,
depois de 3 dias na sequidão, apesar que estava com aquele ânimo, com aquela alegria, mas quando eles chegam ali naquelas águas, eles perceberam que as águas eram amargas. Então eles colocaram o nome daquilo ali de Mara. Mara é um nome hebraico, que quer dizer fontes de águas amargas. Aquelas águas, elas não tinham condições de ser consumidas. Depois de 3 dias, eles chegam naquele momento ali de dificuldade, naquele momento ali pela qual eles estavam com sedes, todo aquele povo. E eu acho interessante algo, querido. Tem algumas aplicações que eu quero aprender com vocês neste momento. Eu vejo aqui algo diferente. Eu vejo algo aqui interessante. O quanto que o Senhor, Ele trabalha de maneira que nós não entendemos. Ele trabalha de maneira fora da nossa lógica humana, fora do nosso calendário, fora do nosso relógio. O Senhor tem as maneiras de trabalhar. E interessante que quando eu vejo aqui, eles chegando ali, presta atenção nisso aqui. Olha só, a primeira aplicação está exatamente aqui. Nas fontes de Mara, naquelas águas que não tinha condições de consumo. Quem que levou eles lá? Foi o inimigo? Não. Quem que levou eles lá? Foi por causa do pecado que eles tinham cometido? Não. Foi porque eles murmuraram? Também não. Quem levou eles lá foi o próprio Deus. Quem levou eles lá não foi o diabo. A gente tem que prestar atenção, queridos, porque nós, seres humanos, a gente tem essa facilidade, ou a gente tem esse grande defeito de atribuir as coisas más ao inimigo das nossas almas. E nós entendemos que o papel dele é justamente isso, é de intervir, é de tentar nos machucar, é tentar nos entristecer. Mas tem momentos que é o próprio Deus. Porque a Bíblia, ela tem os seus desertos. A própria Bíblia nos fala dos seus vales. A própria Bíblia nos fala das fornalhas. A própria Bíblia nos fala da cova dos leões. E muitas vezes, querido, a gente tem que vigiar, porque muitas vezes é o trabalhar do Espírito Santo. Tem pessoas blasfemando contra o Espírito Santo, às vezes por não entender. Quem está fazendo é Deus, quem está permitindo é Deus. Tem pessoas louvando o inimigo, dando crédito ao inimigo, algo que vem de Deus, vem do Espírito Santo. Exatamente, tem pessoas que não saem da prova por causa disso. Tem pessoas que atribuem as coisas de Deus ao inimigo. Queridos, o que anda acontecendo nos nossos dias é que estão tirando as fontes amargas da Bíblia. Tem ministérios por aí pregando o evangelho fácil, o evangelho que não precisa de renúncia, o evangelho só de prosperidade, o evangelho que não precisa, vem como tu estás e permanece, porque Deus vai te abençoar. Queridos, e não é exatamente assim. Porque se eu quero algo, as coisas velhas têm que ficar, mas Deus tem que trabalhar no meu caráter, Deus tem que transformar algo na minha vida, desde que eu dou lugar, desde que eu queira. Então, muitas vezes a gente vê que é só mar de rosas. Estão extinguindo, estão tirando da Bíblia as fontes amargas. Porque aquele povo, querido, eles não estavam entendendo, aquilo ali era coisa didático.
O que estava acontecendo ali, Deus estava mostrando para eles, já estava querendo já iniciar, porque eles estavam caminhando a uma terra prometida. Eles não poderiam chegar numa terra prometida sem antes passar por alguns ensinamentos. Deus teria que começar a cauterizar no coração deles, a limpar do coração deles, a fazer uma varredura espiritual na vida deles, justamente através de ensinamentos. Ninguém chega à terra prometida de qualquer maneira. Ninguém chega à terra prometida, aquilo que o Senhor já prometeu, que não, eu estou tranquilo, agora eu estou beleza, vai ser as 1000 maravilhas, e não vai ser assim. Pelo fato de Deus estar na minha vida, eu vou ser provado, eu vou ser regenerado. O Senhor vai lapidar o meu caráter. É o que estava acontecendo aqui. Foi por isso que o Senhor os levou naquelas águas amargas, naquelas fontes amargas. Não é porque o Senhor queria castigá-los. Deus já estava dando direção para aquele povo. E muitas vezes Deus nos leva a fontes amargas, queridos. Eu aprendo exatamente isso, que Deus nos leva a fontes amargas. Não é para nos castigar, não é para nos entristecer, não é para que nós possamos desistir da caminhada, porque as fontes amargas também faz parte da caminhada. Oh, glória a Deus! As fontes amargas, nós temos que passar por elas. E a palavra de Deus nos fala que quando eles chegam ali, eles agora ficam sem entender. 3 milhões, quase 3 milhões de pessoas, você sabe o que é isso? E o pessoal começou a murmurar. Olha, 3 coisas aqui eu aprendo. Primeiro, as fontes amargas fez com que o povo murmurasse. Porque tem gente que não aceita a correção de Deus. Tem gente que não aceita o aperfeiçoamento de Deus na sua vida. Tem gente que acha que Deus é obrigado. Tem pessoas que se colocam no lugar de Deus e colocam Deus como servo. Deus é obrigado a fazer isso, Deus agora é obrigado a fazer aquilo. Meu querido, mantenha o seu lugar de servo. Mantenha o seu lugar, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Mantenhamos a nossa posição. A primeira coisa, as fontes amargas fez com que o povo murmurasse. Segunda coisa, a palavra de Deus fala exatamente no versículo de número 24. Então o povo murmurou contra Moisés e disse: o que havemos de beber? 25 é a segunda lição, está aqui no verso de número 25. E Moisés clamou ao Senhor. As fontes amargas faz com que nós clamamos a Deus. Tem pessoas que só clamam a Deus, né? Tem que ter fonte amarga. Se não tiver fonte amarga, querido, ninguém clama a Deus, não. Nas coisas difíceis, são poucas pessoas que oram a Deus. Nas coisas difíceis, são poucas pessoas que acreditam em Deus. E em momentos difíceis, Deus, ele levou o povo às águas, às fontes amargas, foi justamente, primeiro, para ver quem é quem. Porque é diante das fontes amargas é que eu enxergo quem eu sou. Não é diante das fontes doces, não é diante das bênçãos, não é diante da alegria, mas é diante da tristeza, é diante da dificuldade, é diante das fontes, aleluia, das fontes amargas, é que eu vou ver como está o meu caráter. Qual o caráter que eu tenho? É um caráter de murmurador ou um caráter de adorador? Então a primeira lição, as fontes amargas realmente fizeram com que eles murmurassem. Eles mesmos mostraram quem eles eram. Segundo, fez com que Moisés, aleluia, clamasse ao Senhor. Fez com que o Senhor colocasse no coração de Moisés. De 25 diz, e Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Interessante. Moisés clama,
Terceira lição: as fontes amargas não fez com que o Senhor agora falasse com Moisés. Porque quando nós lemos lá, quando Moisés estava diante da sarça ardente, o que o Senhor falou para ele? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Quando ele chega diante de Faraó, Deus também falava com ele o que ele tinha que falar. Mas agora aqui, diante das fontes amargas, Deus não fala, Deus mostra. Querido, diante de fontes amargas, tem momento que nós vamos ficar no silêncio de Deus, para ver se você continua confiando, para ver se realmente eu sou servo ou sou murmurador. Porque tem pessoas, irmão, tem coisas que Deus não precisa falar, Deus mostra.